Fala comigo, gente boa! Olha só, Primavera de Praga, 1968, Guerra Fria, treta dentro do bloco soviético, problema, arma, tanque. É uma confusão, mas vamos devagarzinho. Olha só, eu preciso te informar a primeira coisa. Praga hoje é capital da República Tcheca, uma cidade muito bonita, tal. E, bom, a essa época, 1968, perdão, era a capital da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia não existe mais, foi dissolvida em 1992, dando origem à República Tcheca e à Eslováquia. A Tchecoslováquia era um daqueles países que foram criados na reorganização geopolítica da Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Então, de 1918 até 1992, vai existir a tal da Tchecoslováquia, capital da Tchecoslováquia, Praga. Beleza, várias tretas eles vão ter, inclusive, vão lutar bastante com os nazistas vão invadir, e vem a Segunda Guerra Mundial, e a Tchecoslováquia foi englobada como um país de leste europeu dentro da União Soviética, vai pro bloco socialista, isso aí já é Guerra Fria, 1947 pra frente. Beleza, tu já entendeu esse rolê de onde tá saindo o negócio de Praga, Primavera de Praga. Ótimo. O que foi a Primavera de Praga? Foi um movimento reformista na Tchecoslováquia, liderada por intelectuais, né, do Partido Comunista Tcheco, lideradas pelo seu secretário, pelo seu dirigente à época, inclusive conduziu o país, Alexander Dubček, ou Dubček, que vai ser o cara, inclusive, que vai, em boa medida, liderar esse movimento. Eu preciso que você entenda primeiramente isso. Primavera de Praga foi um movimento reformista dentro do bloco soviético. Né? Foi um movimento reformista dentro do bloco soviético na Tchecoslováquia, né? Tendo Dubček à frente. Show! Essa parte tu já entendeu. Agora tu precisa entender o contexto em que isso vai acontecer e as suas consequências. Tá? Olha só, deixa eu te sinalizar uma coisa que é fundamental para você entender a Primavera de Praga. A União Soviética, assim como o bloco capitalista em boa medida, estava vivendo bastante movimentos de tensão, de críticas a governantes nos anos 60 e anos 70. Isso aí para todo mundo tá pipocando no Brasil, Estados Unidos, a luta de direitos civis, lutas feministas, maio de 68 na França, e esses ventos de reclames contra os governos, de luta por mais liberdade, por mais autonomias, críticas sociais, também vão chegar na União Soviética. Mas qual era o cenário mais específico soviético de treta? Olha só, Stalin foi a grande liderança soviética durante muitos anos. Ele falece em 1953. No lugar dele, como secretário-geral da União Soviética, vai assumir um cara chamado Nikita Khrushchev, ou Khrushchev, como você quiser pronunciar. Eu também não falo russo, então tá tudo bem. Eu falo Khrushchev. Qual é o problema em torno disso? O Khrushchev vai representar uma linha política dentro do Partido Comunista da União Soviética, que era basicamente o grande partido que englobava todo o bloco socialista naquele contexto. O Khrushchev vai representar e expressar uma linha política de crítica a alguns elementos que caracterizavam a União Soviética até então. Todos eles muito personificados na figura do Stalin. Tanto que, e aí fica atento, 1956 vai rolar o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que era o principal momento da União Soviética de discutir sua linha política, os apontamentos do país, etc. Era a principal instância de discussão dos rumos da União Soviética. E aí, o Khrushchev vai entrar na veia. Ele vai entrar na veia com o que a gente vai chamar da denúncia dos crimes de Stalin, ou relatório secreto de Khrushchev. Que de secreto tem nada. O que basicamente ele fez? Ele vai para o Congresso e expor o que foi, na sua visão, todos os crimes de Stalin. Então vai falar de ditadura, de muito autoritarismo, de extermínio de populações. Ele vai jogar no ventilador a merda. Meu irmão, eu não vou entrar aqui nos méritos do relatório em si, porque ele dá um outro vídeo, porque tem coisa ok e tem muita coisa que não é ok, que é invenção. Mas isso é um tema que gera polêmica até hoje, há boas leituras para você encaminhar isso. Mas não entra nessa parte agora. Você só precisa entender que em 1956, com a publicação desse relatório secreto, a União Soviética vai começar a ser abalada, o movimento comunista internacional vai ser abalado.
Porque até então a grande liderança, o estigma, o grande pai dos povos, o grande nome dos comunistas no mundo era o Stalin, cara. Se construiu ao redor dele durante décadas uma imagem do grande guia, né, dos comunistas no mundo. E os louros em torno dele, da campanha na Segunda Guerra Mundial, da vitória soviética, etc, etc. Você tinha um mito político muito forte constituído a nível internacional. Né? O próprio dirigente da União Soviética, o secretário-geral, o líder máximo, o Nikita Khrushchev, jogar pro ventilador todas as tretas e os problemas e a sua denúncia dos crimes de Stalin era algo muito profundo. Abalou o movimento comunista. Né? Abalou muita gente ao redor do mundo. Isso chega inclusive no Brasil, tá? Aos comunistas aqui no Brasil. Beleza, então tu sacou que não era o momento dos melhores dentro da União Soviética, porque agora os caras estavam ali numa conturbação muito grande em torno de vamos acreditar no Khrushchev? Não, vamos acreditar? Qual é a treta a partir disso? Ótimo, então se abriu algumas fissuras no movimento comunista, já tinha problemas com a China, o negócio não ia lá mais muito suave não. Beleza, até aí tudo bem. Né? Então vai abre-se margem dentro das repúblicas soviéticas para algumas contestações. Né? Até porque a linha do Khrushchev era desestalinizar a União Soviética. Né? Ele estava apontando os crimes de Stalin porque queria, inclusive, fazer reformas políticas. Algumas vão dar certo, outras não, outras vão à frente. A questão é que na década de 60 a União Soviética está vivendo um momento ao contrário. Se o Khrushchev foi o cara que tentou desestalinizar, fazer reformas de abertura, apontar novos caminhos, na década de 60 a Guerra Fria está ficando mais forte ainda e o líder naquele contexto, o Brezhnev, estava apontando outro caminho. Ou vamos reverter esse negócio de estalinização, vamos voltar com um poder muito central muito forte, repressão, vamos descer a linha porque o pau está comendo com os Estados Unidos. E aí que entra a Tchecoslováquia e a Primavera de Praga. Porque eles estão naquele contexto internacional de liberdade, vamos botar a cara, vamos falar mais, a gente tem que mudar um pouco esse sistema que é muito autoritário, muito concentrado. E isso encontrava respaldo popular dentro do governo, inclusive. Eu falei para você, o secretário da Tchecoslováquia era o Alexander Dubček, que está conduzindo boa parte desse programa reformista. Ele vai assumir o governo em 1968 com essa perspectiva, apoiado por intelectuais, por setores populares. Precisamos de reformas. O que era reforma nesse sentido? Uma certa descentralização política, ou seja, a gente não tem que obedecer tanto assim Moscou, a gente tem que ter mais autonomia aqui na Tchecoslováquia, liberdades civis, a gente precisa diminuir a censura, diminuir um pouco essas pressões. Ele estava apontando a reformas liberalizantes. Era essa a questão. Só que boa parte dessas reformas iam contra a linha da União Soviética naquele cenário do Brezhnev, do final da década de 60, que estava apontando a um fortalecimento do governo central no combate aos Estados Unidos. Então isso não caiu nada bem no bloco soviético. A questão é o seguinte, essas reformas com ele no governo vão dar início a alguns problemas. Ele vai começar a implementar esse conjunto de reformas e não vai encontrar respaldo no contexto soviético, sobretudo de Moscou, que vai fazer oposição ao governo dele. E, meu irmão, no final das contas, prepondera a força. Qual foi a grande consequência da Primavera de Praga? As tropas do Pacto de Varsóvia, ou seja, aquela grande aliança político-militar dos países socialistas, basicamente Moscou, a Rússia, vão invadir a Tchecoslováquia, vão ocupar Praga com tanque, arma e não sei o que, vão ocupar as estações de rádio para frear a propaganda dos reformistas, vão ter que conter uma greve, vai rolar repressão, vai rolar morte e vão silenciar o movimento. As lideranças do Dubček e outros caras vão ser presos em Moscou, vão ficar um tempo lá e quando o Dubček volta para Praga, inclusive, já com a pressão soviética para chegar em Praga e falar, ô rapaziada, calma, não é agora, não é bem por aí. Mudar um pouco a postura. O movimento vai ser, portanto, duramente reprimido, mas expõe fissuras no bloco soviético, críticas, problemas internos,
Essa coisa que pegava muito para a União Soviética de acusar um autoritarismo muito forte de Moscou, a acusar a excessiva centralização, a falta de liberdades, de autonomias civis, etc., muita censura, representava-se ali em 1968 parte, inclusive, muito constitutiva do que vai simbolizar a luta contra a União Soviética interna dentro, por exemplo, já no final dos anos 80, da sua dissolução. As críticas são muito semelhantes. Mas apontava que não só o bloco capitalista, o mundo ocidental estava vendo problemas, levantes de massa, mas também a União Soviética. A Primavera de Praga representa muito bem essa tentativa de implementar reformas, de mais autonomia, de menos censura, de mais liberdade, mas foi duramente reprimido por Moscou, que ocupa Praga e dissolve o movimento. Em boa medida, a Tchecoslováquia vai ficar ocupada por um bom tempo. Sinalize-se isso. Então, para se pegar com facilidade, Primavera de Praga, tu já sabe, primavera é aquele conceito usado para a história para falar de levantes de massa, mobilizações populares, de mudança. E foi de fato a tentativa em 1968, liderada por Dubček, liderada por algumas lideranças soviéticas regionais da Tchecoslováquia, intelectuais populares que tentaram fazer reformas de descentralização, de mais autonomia, de mais liberdade, de menos censura, mas isso foi duramente reprimido por Moscou, que reforçava a força de Moscou, a força da União Soviética em suprimir contestações internas ao seu poder. Beleza, minha gente? Então, cenário importante de Guerra Fria, é sempre bom estar atento. Beijão, tchau, tchau, tô subindo.